Aqui gostaria primeiro de falar um pouco a respeito da palavra de Deus e depois do tema. Na primeira leitura, que é tirado aí de uma profecia, o texto fala da queixa do povo. E por que é que o povo está queixoso? O povo está passando por uma seca muito grande. Nós, que somos nordestinos, sabemos muito bem como faz falta a chuva, como faz falta a água. Para além disso, além da falta de chuva, há uma possibilidade de uma guerra, a iminência de uma guerra. Então, algumas pessoas começam a se queixar de Deus. Todos nós sabemos que diante da dor, diante do sofrimento, em todos os povos é assim, há aqueles que queixam de Deus, há alguns que dizem assim, parece que Deus esqueceu de nós, e há outros que dizem, não, isso não é obra de Deus, isso não é um querer de Deus, não foi Deus aqui que colocou o dedo, mas nós podemos e devemos identificar isso como uma forma de nos reaproximar ou aproximar de Deus. O texto termina, o profeta lembrando que o povo coloca esperança em Deus. E aí se nós formos verificar o que é esperança para os profetas, o que é esperança nas Sagradas Escrituras, esperança não é, nas Sagradas Escrituras, do verbo esperar, mas esperança nas Sagradas Escrituras é do verbo esperançar, ou seja, ter uma firme convicção de que aquele ponto, aquela situação, aquele momento não será o momento, o ponto, o acontecimento final. Esperança significa, pois, colocar confiança. O texto termina dizendo que apesar de que algumas pessoas ficam indiferentes, alguns, e pelo menos a maioria, se agarra em Deus e aí entende que reconhecer o próprio pecado, entende a dor e o sofrimento não como um castigo, não como que Deus colocou o dedo e fez diferente, mas uma purificação, uma forma de se purificar para se voltar completamente a Deus. No texto bíblico do Evangelho, diz que Jesus Cristo vai para casa, e todas as vezes, ou são poucas as vezes, que o texto do Evangelho diz que Jesus Cristo vai para casa. Quando os Evangelhos dizem que Jesus Cristo vai para casa, significa Jesus Cristo foi para ter contato com os discípulos. Estar em casa nas Sagradas Escrituras ou nos Evangelhos significa Jesus Cristo quer ter um momento com os seus discípulos. Não há ninguém por perto. Jesus Cristo quer se dirigir aos discípulos. Jesus Cristo tem alguma coisa para ensinar, para falar ou para pedir aos discípulos. Então o texto diz que Jesus Cristo vai para casa e os discípulos pedem a Jesus Cristo: explica-nos a parábola do joio. E aí Jesus Cristo explica a parábola do joio. Ora, quando Jesus Cristo explica a parábola do joio, fica muito claro que Jesus Cristo está falando, está demonstrando que Deus é paciente, que Deus é compassivo, que Deus é extremamente misericordioso, que Deus é aquele que tem o lado da espera, porque Ele sabe, porque Ele acredita no ser humano. Mas é um Deus também exigente. Nós não temos assim muito contato com plantação de trigo e nem tampouco com a erva daninha chamada joio, mas nós que entendemos aí um pouquinho de roça, sabemos muito bem que se duas plantas são plantadas muito juntas, na raiz, e elas estão crescendo juntas, se formos arrancar uma, vai prejudicar a outra. Se nós plantarmos duas sementes diferentes, e quando estiver crescendo, ou quando crescer, nós quisermos arrancar uma para ficar somente a outra, nós não vamos conseguir. Na parábola contada, Jesus Cristo conta
para mostrar como é o reino de Deus. Se nós olharmos a explicação de Jesus Cristo, portanto, está deixando muito claro: o bem e o mal fazem parte da realidade humana. O bem e o mal crescem juntos. Na verdade, as comunidades que escutam este evangelho têm a seguinte pergunta: ora, por que o ressuscitado, por que Jesus Cristo não deu mais um jeito? O mal continua aí, o sofrimento continua. Parece que o ressuscitado nos esqueceu. Algumas pessoas já estão com os braços cruzados, e pessoas de fé e de compromisso dizendo: o Cristo prometeu que ia vir, eu vou esperar, daqui a pouco ele chega. E aí o evangelista faz questão de lembrar dessas parábolas contadas por Jesus Cristo, e principalmente essa para dizer: o joio é o mal e ele vai crescer sim junto com o bem. Em alguns momentos, e se a gente pensar aqui na parábola em si, em alguns momentos a tendência é justamente essa, de querer tirar o mal, mas não conseguimos. Na parábola contada, repito, se nós pensarmos que duas plantas plantadas em sementes diferentes, quando já estão grandes, e mesmo pequenas, cresceram juntas, foram plantadas muito juntas, se quisermos tirar apenas uma, a outra vai vir junto. Jesus Cristo conta a parábola para dizer aos seus discípulos: tenham calma, tenham paciência, afinal de contas, Deus é extremamente amoroso e paciente. É claro que Ele também é exigente, porque o amor necessariamente é exigente. Todos nós, quando amamos alguém, exigimos alguma coisa. E quando o outro nos ama, nós também sabemos que o outro nos exige. Amor necessariamente passa pela exigência. E Deus é extremamente amoroso, paciente, compassivo, mas é também exigente, porque Ele nos ama, e nos ama de uma forma incondicional. É grave o risco de ainda hoje querermos ser intolerantes, impacientes contra as pessoas que nós julgamos que fazem o mal. Precisamos lembrar que não podemos e não devemos querer e achar que Deus deve nos criar como fantoches e tirar o mal. Corremos o sério risco também de sempre julgar. Eu sou trigo e fulano e beltrano é joio. Não podemos e não devemos fazer isso. É preciso deixar isso para Deus. Ele sim dará-nos uma resposta. Ele sim é o Senhor da nossa vida. Ele sim é o Senhor de tudo. Amém? Como estamos no ano da oração, foi colocado aí como tema: Senhor, ensina-nos a rezar, que é um pedido dos discípulos. E como o tema de hoje, a oração santifica o nome de Deus e nos torna humildes. A oração santifica o nome de Deus e nos torna humildes. De fato, a oração nos torna cada vez mais santos, nos torna cada vez mais humildes, porque quando rezamos, nós estamos entregando o nosso ser, a nossa confiança, a nossa esperança toda em Deus. Gosto muito de partilhar um pensamento, uma frase do Padre Zezinho, que diz bem assim: rezar não é apenas falar com Deus, mas deixar que Deus possa agir em nós. Os lábios não saberão falar se o coração não aprender a amar e a também a agir. Um dia, 12 homens resolveram entregar suas vidas a serviço de um mestre e aprenderam desse mestre a chamar o seu pai
de nosso Pai. O Padre Zezinho, quando coloca essa frase, ele diz assim: ora, nós quando rezamos a oração do Pai Nosso, nós quando nos reunimos em comunidade para louvar, para bendizer, para glorificar a Deus, nós quando temos que a oração, ou sabemos que a oração santifica o nome de Deus, nós precisamos lembrar que o nosso coração precisa também aprender a falar. A oração não pode ficar somente nos lábios. A oração não pode e não deve ficar somente na fala. A oração tem que ser na atitude. Quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a rezar, e Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo está demonstrando que nós nos santificamos e nós santificamos o nome de Deus, que nós nos tornamos humildes, porque nós entregamos a nossa vida, o nosso agir, o nosso ser todo a Ele. Mas, acima de tudo, a oração nos purifica, nos santifica em cada momento. Gostaria de terminar esta minha reflexão contando uma pequena história. Dizem que um professor, já aposentado, encontrou com um dos seus ex-alunos, e o seu ex-aluno falou: nossa, professor! E ele cumprimentou o aluno, e o professor, já aposentado, olhando para ele, disse assim: o senhor não lembra de mim? E o professor sorriu e disse: então, eu ensinei por muitos anos, em vários colégios, não consigo lembrar de você. E o aluno disse: bom, professor, mas eu vou falar de algo que o senhor vai lembrar de mim. O senhor sempre, nas aulas, o senhor sempre falava da oração do Pai Nosso. E o senhor dizia que o senhor não estava lá para falar de religião, o senhor não era professor de religião, mas de vez em quando o senhor lembrava que a oração do Pai Nosso é a oração que nos une enquanto cristãos. E o senhor dizia que na oração do Pai Nosso a gente falava do que é essencial para Deus. O senhor dizia que a oração nos tornava mais humildes. O senhor sempre falou que a oração santificava o nome de Deus. O senhor sempre dizia assim: ora, quando nós rezamos, nós estamos também buscando ser santos. E aí de vez em quando o senhor falava que nós precisávamos ser corretos. E o professor sorriu e disse assim: mas falei isso toda a minha vida. E o ex-aluno disse: mas eu vou lhe contar algo que faz fazer com que o senhor lembre. Certa vez, um colega meu chegou com um relógio e eu peguei o relógio, roubei o relógio. E aí o senhor disse: olha, olhou o material de todo mundo e o senhor não encontrou o relógio. E o senhor pediu para que nós ficássemos em pé com os olhos fechados. O senhor disse: eu tenho certeza que o relógio então está no bolso de alguém e eu vou pegar e vou devolver para o dono. E nós ficamos um atrás do outro com os olhos fechados e o senhor pegou o relógio do meu bolso. E aí o senhor devolveu para o dono. E o ex-aluno disse: e eu fiquei muito contente, porque o senhor não falou para ninguém que tinha sido eu que tinha pego o relógio. Aquilo me ajudou muito e me fez de vez em quando lembrar, e de vez em quando o senhor lembrava da oração do Pai Nosso, que é preciso rezar, que é preciso fazer as coisas corretas, eu lembrei e nunca mais peguei nada de ninguém. E aí, professor, dizia o ex-aluno, agora o senhor lembra de mim? E o professor sorriu e disse assim: ora, quando eu pedi para que vocês fechassem os olhos, eu me lembro do fato em si. Quando eu pedi para que vocês fechassem os olhos, eu também fechei os meus olhos. Eu estou sabendo agora, mais de 10 anos depois, que tenha sido você, porque eu não vi quem foi, não me interessava quem foi. Rezar e ter a oração do Pai Nosso como uma forma de nos voltar para Deus, rezar e ter a oração como algo para santificar o nome de Deus e nos tornar humildes, significa também fazer isso.
diante dos erros dos outros, fechar os nossos olhos, porque Deus sim é que vê tudo. Deus sim é que vai nos cobrar daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Amém? Guardemos um instante de silêncio e nesse instante de silêncio nos perguntemos, nos questionemos se estamos ou não pedindo ao Senhor que nos ensine cada vez mais a rezar, se a nossa oração está ou não nos santificando, santificando também o nome de Deus e nos tornando humildes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.